Farioli revelou, depois da vitória do Porto frente ao Nacional, que procura reforços. Ele já pediu ao Vilas Boas se poderia encontrar reforços no mercado de jogadores livres. É uma revelação surpreendente, mas já tínhamos falado aqui no canal. Muita gente comentava nos vídeos que o Porto ainda tinha boas opções para contratar no mercado de jogadores livres e agora Farioli confirma, perante esta razia de lesões. Ele lamentou ontem muito no fim do jogo. Diz que é quase uma epidemia de lesões que está a afetar o Porto, numa altura em que o calendário vai apertar e muito. E realmente o Farioli parece valorizar muito a estabilidade na defesa. Ele quer ter muitas opções na defesa. A contratação do Kiwior veio um pouco nesse sentido. Na altura nós dizíamos que o Porto já tinha boas opções para a defesa e que o Kiwior até parecia vir para lateral esquerdo, o que fazia com que o Porto tivesse 3 opções para lateral esquerdo. No entanto, ele vem para central, ou seja, ele valoriza muito o facto de ter 4 centrais e ele quer no mínimo os 2 laterais para o lado esquerdo e 2 laterais para o lado direito. Neste momento o Porto não tem nenhum, porque o Alberto Costa e o Martins estão lesionados. Ele meio que contava aqui com o Pablo Rosário e o Néo Pérez para laterais direitos. Ficou bem claro no jogo de ontem, depois de ele ter apostado no Pablo Rosário a lateral direito no início e depois a substituir por Néo Pérez, ou seja, seriam as duas opções dele de recurso, enquanto Alberto Costa, principalmente Alberto Costa, que vai recuperar primeiro, e depois o Martim Fernandes recuperavam. O problema é que agora com a lesão do Néo Pérez agrava-se ainda mais esse buraco, esse fosso na defesa, e o Farioli está muito preocupado. Parece que o Pedro Lima não conta para ele, mesmo depois do Pedro Lima ter dado sinais de que seria até titular, porque jogou o jogo todo contra o Lourosa, acabou por não ser opção contra o Nacional e parece que vai jogar pela equipa B, foi mesmo relegado para a equipa B. Tem ali qualquer coisa que eu diria que tem a ver com a intensidade, que o Farioli valoriza muito a intensidade, qualquer problema ali, eu diria que defensivo, talvez o Pedro Lima não esteja ainda muito forte defensivamente, o Farioli valoriza mais o aspecto defensivo nos laterais e só depois o aspecto ofensivo. Prova disso é a aposta no Pablo Rosário. O Farioli ontem elogiou o Pablo Rosário, diz que ele é um soldado. Realmente o Pablo Rosário começa a época no Porto, ele é número 6, começa como número 8 contra o Sporting, agora como lateral direito, e realmente parece ser esse jogador de sacrifícios e esse jogador da confiança do treinador, que já jogou até a central na altura em que Farioli treinava o Nice. No entanto é curto, nós vimos como foi limitado o Pablo Rosário lateral, ajudou muito no meio campo, foi mais para médio do que não se aventurou muito a subir e encostar no PP como faz o Alberto Costa, porque realmente ele tem muita dificuldade em recuperar, depois para trás ele não é muito rápido, ele realmente é esforçado, tem essa força física e essa intensidade, mas não tem velocidade para ser lateral. É uma solução muito limitada. E eu acho que o Néo Pérez seria a mesma coisa, eu acho que o Néo Pérez é mais ágil, era capaz de trazer mais agilidade para a lateral direita, mas também é um central adaptado. Sobre esta lesão de Néo Pérez, não querendo aqui levantar nenhuma teoria da conspiração, porque realmente eu não sei, o que é facto é que o Néo Pérez não jogou frente ao Lusitano de Lourosa. Chegou-nos essa notícia de que ele ficou em gestão de esforço. Ou seja, será que o Néo Pérez já tinha algum problema e por isso é que não jogou contra o Lourosa e agora não entrou de início contra o Nacional da Madeira, fazendo com que Kiwior se estreasse? Poderia já ser isso. Pode ser qualquer lesão ali que se agravou mais. Enfim, este Porto tem tido muitos problemas físicos, as lesões realmente é uma verdadeira epidemia, como diz o Farioli. Acontece que o Porto tinha o Kiwior para estrear, eu sempre achei que o Kiwior se ia estrear a lateral esquerdo. Achei um pouco estranho ele se estrear a central, realmente ele chegou para a central. E o Farioli já na conferência de antevisão disse que o Kiwior seria central. Agora, não sei se não teria a ver aqui com qualquer limitação do Néo Pérez, já que o Farioli não facilita nada, como nós vimos ainda ontem, ele nem sequer convocou o Willian Gomes. Sempre que há dúvidas, questões físicas, ele não coloca o jogador. Nesse caso, então, faz sentido que o Néo Pérez não tivesse nenhuma limitação porque entra na segunda parte, mas o facto de não entrar a titular depois de tantos jogos a fazer dupla com o Bednarek é um pouco estranho. Mas realmente essa dupla de centrais, nada a apontar, vai ser a dupla de centrais do Porto. Muita qualidade do Kiwior. O Kiwior fez apenas um treino. O Pablo Rosário, quando estreou contra o Sporting, tinha feito 2. Realmente os reforços do Porto são de muita qualidade e o Farioli tem conseguido adaptá-los muito bem. Os reforços não têm passado praticamente por fase nenhuma de adaptação, o que é uma novidade no Porto. Normalmente os reforços demoravam muito a entrar. Neste caso temos jogadores que já eram da casa, como o próprio Rodrigo Mora, que já fazia parte da equipa, que está ainda a adaptar-se, enquanto que passou por essa fase de adaptação, enquanto que estes reforços não passam. Realmente são jogadores que vêm muito com o perfil marcado que o Farioli pediu, são jogadores da confiança dele e que têm muita qualidade e entram direto. O Kiwior jogou muito bem, como dissemos ontem. Notei cansaço, não só do Kiwior. O Kiwior eu não tenho tantas pistas como é que ele será no Porto, eu acho que ele vai crescer mais, também ainda foi o primeiro jogo, mas o Bednarek, notou-se muito cansaço no Bednarek, principalmente na segunda parte. E eu acho que também foi por isso que o Porto foi arrastando o jogo com o Nacional, não conseguiu ter essa intensidade. O próprio Farioli disse no fim do jogo que sentiu o jet lag nos jogadores, acho que foi muito isso. Viagens muito longas. E também, não sendo injusto com o Pablo Rosário, apesar de ele não ser lateral direito, a verdade é que ele também tem o jet lag da viagem que ele fez. Ele jogou pela seleção dele, também poderia estar cansado. Claro que notou-se que ele não tinha muitas rotinas a lateral direito, mas pode também ser cansaço. O próprio Varela esteve muito abaixo do que é normal, o Rodrigo Mora também.
O próprio PP teve altos e baixos. Eu acho que aquele golo que o PP falha em frente ao guarda-redes, que podia ter passado a bola ao Zaidu ou ter feito um remate melhor, eu acho que ele não teve cabeça, não teve frieza no fim do jogo. Ele próprio estava com câimbras no fim do jogo, foi cansaço também. Embora o PP nem tenha jogado por seleções, mas veio de lesão, então teve ainda muito tempo parado, muito tempo sem treinar e notou-se ali o cansaço. Era numa altura em que dava jeito entrar o William Gomes, mas não havia mais nenhuma opção. Poderia ser o Rodrigo Mora, mas o Rodrigo Mora começou a 10. Aquilo que eu disse no vídeo de ontem, não se sabe antes do jogo começar, mas tendo em conta as características do jogo, tendo em conta que o Nacional acabou a defender mais e abriu muito o espaço na segunda parte, a opção pelo Rodrigo Mora no início teria sido melhor no fim. O Gabri Veiga teria sido melhor aposta no início porque era mais forte fisicamente, estava-se a pedir ali no meio campo, porque realmente houve menos intensidade, até do próprio Froholt, que não sabe jogar mal, continua a correr muito, muitas recuperações de bola, muita classe, muita qualidade ali, o Froholt a preencher o meio campo. Mas o Froholt estava muito marcado no jogo com o Nacional e eu acho que o Rodrigo Mora e o Varela não estavam com essa intensidade e essa frescura física para o acompanhar. Ainda assim o Rodrigo Mora tem ali oportunidades, pode até marcar golos. E temos também o penalti que não foi marcado sobre o Samu, um penalti claríssimo, e o Porto podia ter feito o 2-0. Teve oportunidades, até pelo Borja Sainz, aquele gol em fora de jogo, teve bastantes oportunidades, mas não foi aquele Porto intenso, e soam os alarmes para os adeptos aqui porque começa a haver muitas lesões e este jogo não foi como toda a gente esperava. Mas acho que teve muito a ver com essa pausa para as seleções, com essas lesões. Acho que o Porto sexta-feira vai estar melhor, acredito nisso. E também isto foi um pouco um abanão na equipa, para também a equipa perceber que não vai conseguir dominar os jogos todos e que às vezes há surpresas com o adversário que menos se espera, é o que vai dar mais trabalho. Agora o Porto, no mercado de transferências à procura de jogadores livres, acho que o principal objetivo aqui tem que ser arranjar um lateral direito. Se for para arranjar tem que ser já, um jogador que entre já. Não sei quais seriam as opções. Se tiverem alguma ideia, quiserem deixar nos comentários, temos sempre aqui boas sugestões nos comentários. Claro que o Porto pode contratar também um médio, um extremo esquerdo e um central, porque continuam a ser as posições que têm carências neste Porto. Surge hoje a notícia também que o Porto tinha autorizado o Tomás Pérez a ir para o Mundial de Sub-20, cancelou, já não deixou sair, ou seja, Tomás Pérez vai ficar aqui como opção para o número 6, talvez contando então com o Pablo Rosário, lateral direito. Eu não gosto muito da opção, mas parece que vamos levar com o Pablo Rosário naquela posição. Pelo menos até o Alberto Costa voltar, que deve ser no jogo com o Benfica, esperamos que sim. Ou então se chegar algum reforço, uma vez que já vimos que o Pedro Lima não vai ser opção. Não esquecendo que o próprio Tomás Pérez, até pela idade dele e pode ter outra capacidade de adaptação, pode também jogar a lateral direito. Mas o Porto fez então ontem uma exibição mais de luta, uma exibição menos conseguida, menos brilhante. Equipa cansada, muito fustigada com lesões. Ainda assim a dupla de centrais Bednarek e Kivior a mostrar muita classe. Diogo Costa, seguro na baliza, poucas oportunidades do Nacional, mas quando foi chamado, interviu bem, principalmente ali na última jogada do Nacional, mesmo a acabar o jogo. Podia ter dado o golo num canto direto, ele faz uma grande defesa, até de uma forma um bocado ali a desenrascar, mas é uma grande defesa. O PP, com os seus altos e baixos, nos pontos altos, fez lembrar outra vez esse PP, vamos ver se ele recupera mais para sexta-feira, já com o William Gomes também pronto para jogar. O Borja Sainz, muita gente aqui dizia que ele foi o melhor em campo, muita gente comentou no vídeo de ontem. Eu disse que o melhor em campo tinha sido o Samu, para mim era o homem do jogo, porque marcou o golo, podia ter marcado 2, com aquele cabeceamento que o jogador nacional tira a bola da cabeça dele quando ele já se para encostar, e até o próprio penalti que o árbitro não marca, ou seja, o Samu podia ter marcado 2 golos de penalti. Mas realmente o Borja Sainz parece que está ligado à corrente, ele não desiste de nenhuma jogada, ele corre muito, ele cansa os adversários, e era aquilo que eu dizia, o penalti de ontem sobre o Borja Sainz é o cansaço do lateral direito. O João Aurélio já não aguenta mais e tem ali um momento de cabeça perdida. O Borja Sainz foge da marcação e ele pisa-o deliberadamente. É penalti claro, mas realmente é muito essa chateação que o Borja Sainz faz nos adversários, que eu acho que também é uma característica do Gabri Veiga, mais do que do Mora. O Mora é aquele jogador que finta muito. Eu acho que é um jogador mais até para contra-ataque naquela posição. É aquele criativo que agarra a bola, como dizemos aqui muitas vezes, faz lembrar o Messi, o Maradona, com muita classe, muita categoria. É difícil tirar a bola colada ao pé. Já o Gabri Veiga faz mais a bola correr, mas é um jogador mais chato também, mais forte fisicamente, mais casilento. Acaba sempre por ver cartões, ele tem também que ver isso, ele está a ver muitos cartões, o Gabri Veiga. E das declarações de Farioli vemos que apesar de tudo ele ficou satisfeito com esta vitória, porque é como muita gente disse, muitos jogadores também, o Eustáquio também frisou isso. E estes jogos fazem os campeões, que são jogos que não são fáceis e que a equipa ganha na mesma, mantém a atitude competitiva, a ambição e a vontade de vencer. Como disse o próprio Samu também no fim do jogo, que o Porto tem que ganhar de qualquer forma, e essa é a mentalidade atual da equipa. O Samu diz que mesmo quando não dá para ganhar, tem que ganhar, é uma boa mentalidade, realmente viu-se neste jogo, e vai haver mais jogos assim, esperemos que não muitos, porque o Porto dos primeiros 4 jogos entusiasmou muito, e eu acredito que vai voltar, foi muito cansaço também, muitos acontecimentos aqui, muito em cima do jogo, jogadores com jet lag, jogadores a recuperar de lesão, titulares lesionados, e acho que sexta-feira já vai melhorar, e vai ter que ser assim, porque depois já começa ali a Europa,
Vamos ver se o Arouca mantém a sua postura de adiar o jogo com o Porto. Acho que agora já não nos convém tanto. Isto segundo a minha teoria, que isto tinha alguma coisa a ver com o Benfica. Porque o Benfica já empatou um jogo, ou seja, esse adiar do jogo do Arouca já não faz tanta diferença para o Clássico. Vamos ver se mantém essa posição do Arouca, que não quer jogar com o Porto no seu estádio, mas também não quer jogar no outro estádio. Apenas porque há uma festa na cidade, que é um pouco estranho. Mas cuidado, porque estas equipas podem não querer jogar, mas isso não quer dizer que não vão criar muito perigo, que foi o que aconteceu com o Nacional. O Nacional anulou o Porto, fez aqui um jogo sofrido, fez com que o Porto fizesse aqui um jogo sofrido, anulou essa intensidade do Porto e era uma equipa que esteve até a última para nem comparecer no Estádio do Dragão, que também queria adiar o jogo. Portanto, o Porto tem que ter atenção que uma coisa não tem a ver com a outra e também, como dizia muita gente ontem no vídeo, comentava ontem, as equipas começam a se adaptar, começam a ver como é que o Porto joga, começam a entender e o Porto, se não mantiver essa intensidade muito alta, pode sofrer como sofreu ontem, mas apesar de tudo foi uma vitória justa e como eu digo, eu acho que vai melhorar. Nota aqui para as declarações do Eustáquio, eu estou a gostar muito, o Eustáquio está a mostrar muito espírito de equipa, está a mostrar ser um verdadeiro capitão. Ele disse que já está preparado para esta época não ser titular, mas que sempre for chamado para ir a jogo vai dar o seu melhor. Ele diz que o principal esta época para ser campeão é todos se darem bem como coletivo e não tanto como individualidade. Estou a gostar muito, está um jogador maduro e ele entrou bem. Eu sei que há muita gente aqui que não gosta dele, comenta muito mal sobre o Eustáquio, mas o Eustáquio é esse jogador útil. Eu diria quase que ele é como o Pablo Rosário, é esse jogador que o treinador pode contar com ele para tudo. Eu lembro que com o Anselmi ele jogou a central na estreia, jogou bem. Ontem ele entra para 6, também tem jogado a 10. Agora eu acho que ele não tem o físico e a capacidade física que tem o Pablo Rosário e por isso que Farioli não conta tanto com ele para essa... Não o elogia da forma que elogia o Pablo Rosário, que diz que ele é um soldado. Mas eu acho que o Eustáquio é outro soldado e até pelo facto de não ter esse físico e mesmo assim continuar a ser a opção para Farioli, mostra que ele tem qualidade e tem muito valor para esta equipa, pode ser muito importante. Há aqui muitos jogadores que vão ser importantes no balneário. E ontem também muita gente comentou, que eu também já tinha dito no vídeo, que o Denis Gul surpreendeu, entrou bem. É a primeira vez que o Denis Gul entra para a ponta de lança, que é a posição dele, para substituir diretamente o Samu. Deram aqui uma oportunidade ao rapaz que teve poucas, tem tido muito poucas oportunidades. Ele mostrou-se bem, fez ali um par de boas jogadas e é essencial que o Denis Gul se revele uma boa solução para o lugar do Samu, uma vez que o De Jong está lesionado. E é como eu digo, muita gente diz que Muita gente diz que o De Jong aponta para o jogo com o Benfica. O problema é que o De Jong já tem 35 anos. Para recuperar por uma lesão já não é a mesma coisa que o Samu com 20 que conseguiu recuperar em tempo recorde. Ou seja, é muito importante que haja uma alternativa. Neste caso o Denis Gul entrou bem. E agora vamos ver então se o Porto contrata mais um extremo destes jogadores livres. Não vai ser fácil porque o Porto já fez um investimento muito grande e agora é como se fosse um mercado paralelo em que o Porto não pode vender ninguém para angariar dinheiro, para contratar bons reforços. Vai ter que ir buscar jogadores que estão livres, não é fácil. Mas ontem notou-se muita falta de opções do Porto para extremo. Se o Borja Sainz tiver que sair do 11, é muito difícil substituí-lo ali. Eu acho que o Rodrigo Mora seria o substituto dele. Gabri Veiga ficaria no lugar do Rodrigo Mora, mas depois a manta fica curta em termos de substituições, porque não há mais nenhum 10 para substituir. Continua a não haver um 8, no caso do Frolt ter que sair. Em resumo, o plantel está curto, mas a equipa está muito unida, está de facto com espírito de campeão, está a jogar muito e eu acho que ontem estava cansada, mesmo assim conseguiu ganhar o jogo, mantém essa mentalidade. O Farioli nunca tinha conseguido 5 vitórias seguidas no seu arranque de época, é um recorde para o Farioli, portanto aqui o Porto a puxar dos galões do Farioli. O Porto também há 8 anos que não entrava assim com 5 vitórias, portanto foi uma vitória mesmo muito importante, até estatisticamente. Um Porto que já não estava há 3 anos e meio isolado no primeiro lugar do campeonato, portanto são tudo ótimos sinais. Gostei também das declarações do Kiwior no fim do jogo, a mostrar humildade, a dizer que não esperava jogar já a titular. Talvez seja mesmo verdade aquilo que eu disse, talvez o Noan Pérez teve ali algum problema e não entrou de início, mas realmente o Kiwior é esse central de confiança, foi um grande investimento do clube. Eu acredito que um pouco a imagem do Gabri Veiga, ele deve ter ali algum acordo para jogar mais, não acredito que ele venha para o Porto para ser suplente, mas realmente ele aqui a revelar que ficou surpreendido. De facto ele confirma que se dá bem com o Bednarek. Eu achei incrível o Bednarek a jogar com o pé direito. Depois houve gente aqui que comentou a dizer que ele realmente é destro. Eu fui pesquisar e ele é mesmo destro. Eu fiquei confuso porque ele jogou muito bem do lado esquerdo e jogava com o pé esquerdo. Ele joga bem com os dois pés, portanto o Bednarek é uma grande contratação. Kiwior, este já com o pé esquerdo mais dominante, também com muita qualidade, mostrou muita qualidade a distribuir jogo, muita confiança e serenidade na defesa. E lembro que ele estava cansado, dava para notar que ele estava cansado. Mesmo assim faz um bom jogo, grande dupla ali à frente do Diogo Costa. Pode ficar mais descansado esta época, que tem ali uma dupla muito forte. E voltamos agora então à conversa sobre quem é que o Porto pode contratar mais. Esta conversa meio que parou com a paragem das seleções e a vitória sobre o Sporting. Parecia que o plantel estava fechado e que não havia
mais mudanças depois do fecho do mercado de transferências. A verdade é que foram todos esses sinais que o Porto deu, só que depois desta paragem atribulada, volta essa conversa. É o Farioli que reabre esta possibilidade. E muita gente aqui falava que o Porto tinha, por exemplo, o Alarcón e outros jogadores da equipa B que poderiam ser opções. Vemos agora com o que aconteceu com o Pedro Lima, que o Farioli é muito exigente e ele dificilmente vai dar titularidade a jogadores da equipa B. Ele vai preferir ir buscar ao mercado, ele vai preferir adaptar jogadores que já tem. E realmente ele é muito exigente e faz sentido. Enquanto o Porto jogar realmente assim e estiver em primeiro lugar, Farioli muito bem, o Porto tem que o defender. Agora o Porto é preciso ver que já vai ter mais limitações agora para ir buscar jogadores, até porque o mercado está fechado. Aquilo que eu dizia ontem, o Farioli normalmente quando troca um jogador que é mais da confiança dele por outro que tem jogado, ele não troca logo, ele dá a titularidade ao jogador e vai aos poucos mudando até o jogador sair. Eu dei-me a impressão que ele fez isso ontem com o Varela, aproveitou o facto do Varela estar realmente uns furos abaixo do que é normal, provavelmente com o tal jet lag que ele disse, e ele colocou o Pablo Rosário no lugar de Varela. O problema é que o Pablo Rosário também jogou pelas seleções, e eu achei ali um sinal de que Farioli gostaria, se tivesse a equipa na máxima força, de utilizar já o Pablo Rosário em vez do Varela. Foi a impressão com que eu fiquei. No entanto, depois da lesão do Nuno Pérez, muda os planos todos outra vez, o Pablo Rosário volta para a lateral e o Varela tem nos próximos jogos, pelo menos até o jogo com o Benfica, em princípio tem garantido essa titularidade. O Varela tem jogado muito bem no meio campo do Porto, está muito forte, tanto com o Rodrigo Moura como com o Gabri Veiga, são jogadores diferentes, mas o meio campo, essa base Varela e Frol, garante que qualquer um dos dois a jogar a 10, a equipa está forte. Mas realmente eu acho que o Farioli tem ali uma certa tendência para apostar mais no Pablo Rosário. É um ponto a confirmar mais para a frente, muito mais para a frente, quando o Porto tiver o plantel com essa profundidade maior. Vamos então agora iniciar uma semana onde esperamos ouvir melhores notícias, que não haja mais lesões, que o Porto comece a recuperar, porque o Porto está com ótimas notícias no domínio desportivo, no número de vitórias, na classificação. De facto está a ser uma época incrível, mas todas estas lesões, todas estas mexidas no 11 estão a preocupar os adeptos. Esta queda de ritmo, esta queda de intensidade contra o Nacional, acho que para já não é preocupante, foi apenas a conjuntura, muitos acontecimentos ali que provocaram esse baixar de ritmo. Eu acho até que os adeptos têm que ficar mais orgulhosos da atitude da equipa, que apesar de todas as adversidades continuou a lutar, e é uma vitória incontestada, que não tem ali nenhum... é justíssima apesar de tudo. E basta ver os rivais, o Sporting também sofreu muito para ganhar a Famalicão, o Benfica acabou por empatar em casa, portanto era uma semana muito complicada, porque era a tal semana das paragens de seleções, afetou todas as equipas e o Porto conseguiu manter o primeiro lugar isolado, aumentar até a vantagem perante os rivais. Portanto, acho que apesar de tudo foi um fim de semana positivo, uma jornada positiva, e agora o calendário vai apertar, vamos ver quem é que chega de reforços. O Farioli já abriu aqui a porta a virem mais reforços, e vamos ver então se esta semana traz melhores notícias em termos de plantel. E agora eu quero saber de vocês, eu estou muito curioso, quem é que vocês acham que o Porto pode ir contratar? Se tem conhecimento de algum jogador livre no mercado que encaixava como uma luva aqui neste 11 do Porto? O que é que vocês acharam das declarações de Farioli no pós-jogo? Se acharam bem ele revelar que quer mais reforços? Eu continuo a achar que, tirando o facto de ele não falar português, apenas inglês, eu acho que as conferências de Farioli são excelentes. O que é que vocês acharam dessa exibição do Porto? Se acham que foi apenas por circunstâncias ou se realmente o Porto vai baixar agora o ritmo porque tem tido mais lesões ou por algum outro fator? O que é que acharam da estreia do Kivior? Se acham que o Pablo Rosário é mesmo uma solução na lateral direita ou o Porto deve procurar outra solução? Se acham que esta reintegração do Tomás Pérez significa que ele vai finalmente ter oportunidades na equipa? Já sabem, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.